Oi, gente! Espero que estejam todas bem. A gente está começando o 4º episódio da 3ª temporada do Mira Nelas. Essa temporada que está sendo gravada aqui em BH, uma edição especial com as empreendedoras mineiras na nossa cidade, na cidade que tudo começou. E a gente está recebendo hoje aqui a Ítara. Ela é nossa amiga de infância, também estudou com a gente. Hoje ela é advogada, dona do escritório Sim3. E a gente está muito feliz de você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada, viu, por você ter vindo aqui. Uma honra te receber. A gente está aqui entre amigas. É uma conversa entre amigas, eu tenho certeza que vai ser ótimo. Vai ser bom. Pra gente começar, antes da gente começar, você já estava querendo falar? Aí eu falei, peraí, guarda. E me conta como que você transformou o seu escritório de advocacia em um negócio. Nossa, foi assim, como tudo, né? Foi um grande processo, assim. Pode contar desde lá do inicinho, a gente tá desde lá do inicinho, né? Meu sonho sempre foi ser advogada desde criança. E o meu pai é advogado e logo que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar com ele. Então, eu comecei a ver um escritório por dentro desde muito cedo, né? Foi interessante que eu passei por todas as partes do escritório, assim, né? E isso me ajudou muito no que eu consigo fazer hoje dentro do meu negócio. A primeira coisa que eu fui fazer foi arquivo, sabe? Na época era tudo de papel, assim, aquele monte de papel. E tinha uma sala que era uma sala tipo, sei lá, 2x2, assim, cheia daqueles arquivos de lata que parece gaveta de necrotério, sabe? Cheio de papel, e eu ficava ali organizando aquilo e tal. No segundo momento, uns meses depois, eu virei secretária de escritório. Aí eu ficava lá na recepção, recepcionava o pessoal, e já comecei, assim, a ver como é que funcionava a organização dos prazos. Na época, a gente recebia uns papeizinhos, assim... Nossa, eu lembro que eram as disso. publicações e tudo. Aí a gente fazia a seleção dos prazos, passava para os advogados. Como que vivia desse jeito? Meu Deus do céu. Hoje eu fico lembrando, assim, era tanto... o escritório tinha que ser enorme, né? Tinha que ter várias pessoas, tinha que ter todo um cuidado pela quantidade de papel, né? E aí, logo em seguida, eu fui para a administração do escritório. O meu pai, ele foi muito inteligente nisso, assim. Ele sempre teve uma administradora lá. Era um escritório que não era enorme, mas tinha um tamanho, tinha alguns clientes grandes. Então, tinha uma moça que era a Priscila, que era administradora de empresa, e ela cuidava do financeiro. Aí ele falou, agora você vai aprender a mexer com esse negócio aqui e tal. E aí eu comecei a ver por trás, né? Por número, por quanto que valia aquele tempo nosso e tal. Mas acho que a coisa que mais mudou minha vida, assim, na advocacia foi quando eu vi a primeira parte da advocacia digital, né? Que foi quando a Justiça do Trabalho teve o Chamedoc, né? Que era um início do que a gente tem hoje. A gente trabalhava muito com empresas que tinham processos no interior, era muito trabalhista, e a gente mandava as petições, né, de papel lá para o interior. E aí, o EDOC, a gente fazia isso de forma eletrônica. E foi tão revolucionário, assim, a gente parou de gastar dinheiro, né, começamos a economizar dinheiro com correios e tal. Sim. Que foi colocado um computador lá, assim, especial, sabe? Ninguém podia fazer nada no computador, ele só servia para o EDOC, porque ele não podia travar. E aí, isso era o quê? Você mandava o dossiê digitalizado? As petições, as manifestações que a gente fazia no processo. E eu lembro que quando eu vi aquilo, eu falei, gente, como que isso aqui, ninguém pensou nisso, sabe? Então, eu sempre tive muito entusiasmo com essa parte do direito, que é mais tecnológica, que é menos burocrática, eu sou mais objetiva, eu gosto de fazer as coisas mais rápido, né? De ver o resultado mais rápido. Então, sempre me incomodou, assim, aquele negócio do fax, né? Naquela época, a gente estava no fax ainda. E aí, eu fiquei no escritório do meu pai há muitos anos, mas a gente batia muito de frente por causa disso, né? Ele tinha lá uma estrutura super inchada, assim, uma galera. E eu falava, pai, a gente nem precisa de tanta gente, né? Vamos dar uma informatizada. Vamos tentar trabalhar com menos gente, terceirizar mais coisas e tudo. E na época não era muito a ideia dele, né? Não é até hoje, ele ainda está lá numa estrutura grande. E aí, quando eu saí de lá, a missão que eu tive foi de fundar um departamento jurídico dentro de uma empresa.
Então, tinha uma empresa toda com uma estrutura, eles me contrataram e falaram, olha, a gente não tem jurídico não, monta Começa aí. do zero. Faz do zero aí. E aí foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer, pegar um pouquinho de tudo ali que eu tinha aprendido e jogar, né? E é um intraempreendedorismo, né? É um intra. E eles me deram super liberdade, eu fiquei 6 anos nessa empresa. Então, eu tinha um escritório dentro de uma empresa, né? Eu contratava as pessoas, eu selecionava, treinava e tudo. E aí, foi uma chance de eu conseguir utilizar muito dessa parte da tecnologia, né? Que, como eu não queria ter muitas pessoas trabalhando, eu precisava sempre usar essa inteligência aí de programas e tal. E foi maravilhoso. Até que em 2020, no meio da pandemia, eu achei que não estava bom. Falei, não tá bom ainda esse negócio. E saí, né? Na época eu já conheci o Luiz, que é o meu marido. Hoje, meu sócio também. E eu falei com ele, falei, Luiz, e ele super cabeça dura, assim, com a tecnologia. Ele fica meio assustado. Eu falei, Luiz, ele falava, ai, meu sonho é ter um escritório gigante. Eu falava, não, Luiz, a gente vai ter um escritório Isso não gigante. é sonho. Como é que a gente vai gerir um monte de pessoas e tal? Vamos lá, vamos devagar. E aí eu fui incutindo nele essa ideia de que a gente não precisava necessariamente ter 30 advogados no escritório para chamar aquilo de um escritório grande, para fazer dele um escritório rentável, né? E ele, aos poucos, foi entendendo isso. Quando foi agora, no final do ano, a gente fez um movimento né? A gente sempre sobreviveu da advocacia por livre demanda, né? Todo mundo sabe que a gente, advogado, resolve problema. As pessoas sempre nos procuraram por livre demanda. E aí, no final do ano passado, a gente resolveu que não estava legal por livre demanda. Não queremos. A gente tem alguns clientes que são fixos, mas eu achei que a gente precisava dar um boom, assim. A gente precisava correr um pouco mais atrás do cliente e não ficar esperando ele chegar. Precisava vender, né? Porque é um negócio, né? Sim. E isso também o Luiz tinha uma resistência com isso e tal. E aí, a OAB já regulamentou isso, né? Já é regulamentado o marketing digital para escritório de advocacia, cheio de limitações, mas já é um avanço. E a gente entrou no marketing digital totalmente. E hoje eu posso falar, assim, que a gente tem um escritório digital. Meu cliente é 100% virtual. Eles nos chamam, a gente dá as consultas, faz as reuniões todas online. Eu tenho um cliente hoje... Te permite uma abrangência geográfica gigantesca. Capilaridade, né? Muita capilaridade. E muita liberdade também. Sim. Porque uma coisa que era difícil pra gente, assim, o cliente, quando ele fica muito preso em quem você é, né? Eu te contratei porque você é a Ítara. Você acaba ficando muito preso no cliente. Aí te liga 5 vezes no dia. O cliente fica muito dependente de você, né? Da Ítara. Você fala assim, olha, eu vou pedir uma pessoa que trabalhe comigo pra resolver. Ah, mas eu não quero. Ah, mas tem que ser você. E quando a gente migrou pro digital, o cliente, ele vê o escritório, né? Então... ele tá vendo ali que tem um escritório, a gente é real, né? A gente teve que fazer todo esse trabalho de que a gente é real, que tem uma vida, tem filhos, né? Para as pessoas entenderem que a gente existe de verdade. Mas ele não tem nenhum apego comigo, sabe? Eu falo que eles gostam mais das meninas do atendimento do que da gente mesmo, assim. Se trocar os advogados... E que bom, né? Maravilhoso. Isso é ótimo, né? E aí a gente colocou 2 pessoas que não são da área do direito, elas ficam fazendo os atendimentos, todos via chat, reunião virtual, né? As reuniões são sempre com a gente, mas o atendimento são por 2 meninas que a gente treinou, né? A Laura e a Amanda. E eles trocam ideia com o pessoal o dia inteiro, sabe? Interagem com os clientes. E mudou pra gente. Eu falo, meu telefone não toca mais, sabe? Meu cliente... Que bom, né? Nossa, bom. então, você veio de uma trajetória de trabalhar numa empresa familiar. Em algum momento você pensou que você seria sócia do seu pai, que você faria uma revolução ali naquela empresa? Caramba, eu cheguei a ser sócia do meu pai. Logo que eu formei, eu virei sócia mesmo, assim, fui pro contrato social e tal. Mas eu nunca achei que eu ficaria, sabe? Eu sempre achei que aquele formato que ele criou ali de empresa familiar, né? Porque mesmo sendo empresa familiar, cada uma é de um jeito, né? Claro. Hoje eu tô numa empresa familiar, sou eu, o Luiz, a Laura que trabalha comigo e minha irmã também, mas tem um outro formato.
E o que ele criava lá nunca me pegou, assim. Eu sempre... A cultura era diferente, era né? diferente. Então, eu sempre bati de frente com ele e tal. A gente sempre critiquei muito a forma dele conduzir. E, assim, foi ótimo, porque depois que eu saí de lá, até minha relação com ele melhorou, né? Porque ficava ali naquele ambiente de sócios ali. Eu cobrava como sócia, né? E ele, poxa, mas... Como assim? Eu faço isso há 30 essa é minha anos. filha. Quem que você é, sabe? Quem que você tá pensando que é pra chegar aqui agora? Então, assim, é totalmente divergente, né? Do que eu entendo que deve ser um escritório. É engraçado, porque a gente estava com as nossas sócias e falando exatamente dessa divergência de gerações, né? E no nosso caso, a gente teve que aprender a se entender e a se virar, mas realmente existe um embate. Cada um acredita numa cultura, cada um acredita que faz né, as coisas de uma forma melhor, mas quando você consegue somar essas divergências, né, é muito rico. Mas muito legal. Aí você saiu lá do escritório do seu pai e falou, eu vou seguir meu caminho aqui, foi montar esse escritório, depois você viu que não era seu completamente, e aí você já tinha aí uma veinha empreendedora já desde o início. Esse inconformismo, assim, sabe? Eu sempre acho que o lugar que eu tô ainda não tá legal, assim. Mas é a insatisfação que nos move, né? Buscando algo melhor, né? Algo novo. É cansativo, né? Assim, eu falo que é cansativo. Com 15 anos de formado, eu falo, a cada 5 anos eu arrumo uma confusão, sabe? Mudo tudo. São ciclos de 5 anos. Ciclos de 5, 6 anos, eu arrumo um jeito de mudar tudo. Mas é muito bom, assim, para quem está disposto a aprender, né? Sim. A ver de outra forma as coisas, é sempre muito bom. É verdade. E essa veia empreendedora, você acredita que sempre teve? Ou você adquiriu isso porque as oportunidades foram vindo e você teve que se adequar? Nossa, essa pergunta é difícil. Eu acho que eu sempre tive, assim, porque eu acho que ela é tão natural em mim, que provavelmente eu sempre tive, né? E engraçado que você falando agora, eu sempre quis me virar muito, sabe? Até para eu trabalhar no escritório do meu pai foi uma luta, porque ele não queria deixar... Eu queria ganhar dinheiro, né? Eu falei, pai, agora eu já passei na faculdade, deixa eu trabalhar, meio horário. E ele, não, você não vai trabalhar, eu quero que você estude e tal. E eu ficava, gente, como que eu vou ganhar dinheiro, sabe? Vou pedir dinheiro ao meu pai o resto da vida. E aí, mesmo depois que eu fui trabalhar com ele na faculdade, eu vendi lingerie. eu levava aquele sacão de lingerie, eu vendia para todo mundo. Vendi semi-joia uma época. Então, assim, eu sempre quis alguma coisa além, sabe? Sim. Então, eu sempre tive essa coisa do vendedor, que é bem da minha mãe, assim. Minha mãe é super vendedora. Mas o empreendedor, no final do dia, é um vendedor mesmo. E, assim, a gente tem falado isso muito aqui, e aí eu acho interessante a gente reforçar que a faculdade não ensina, né, essas coisas. A gente tem que correr atrás e buscar, assim. Não ensina nem quanto que eu vou cobrar do cliente. Não sei. A gente sai de lá sem noção nenhuma disso. E aí, as pessoas acabam tendo muito essa ideia de que o profissional liberal, ele não é um empreendedor. E, de fato, muitas vezes não é mesmo, né? Porque ele tá ali, ele sozinho no escritório dele, fazendo ali a parte dele. E é muito legal quando as pessoas, assim como você, a gente recebeu também, nessa temporada, a Manu, que é uma médica. A gente já recebeu outra advogada também. Essa coisa do buscar mais, sabe? Eu vou me profissionalizar, que isso aqui vai ser o meu negócio, de fato. Não é só a minha profissão. Sim. É o meu negócio. Eu vou fazer disso aqui algo grande, a minha vida. Eu vou crescer com isso aqui vai crescer comigo também. Por isso que eu te perguntei se isso é uma coisa que você já tinha antes ou se foi sendo construído, porque... Mas eu acho que é isso que você falou, é muito natural, né? É uma coisa que... o que veio primeiro, né? Não sei, né? Já tá ali. Então, realmente, assim, a gente... até te perguntando isso também, você buscou esse conhecimento para além da parte técnica do direito para você conseguir estruturar a sua empresa, o seu escritório? Busquei. Tô buscando, né? Porque esse caminho de empreender,
ele tem uma diferença grande, assim, entre empreender e investir. E eu acho que isso não é muito claro, assim, na cabeça de muitas pessoas, né? O investidor, ele vai procurar uma coisa pronta. Ele vai chegar num lugar onde já tem uma ideia pronta, onde alguém já quebrou a cabeça. Tudo bem que ele pode ajudar a desenvolver uma parte daquela ideia, mas já tem alguma coisa bem desenhada, né? Empreendedor, não, né? Empreender é movimento constante mesmo, Sim. né? É até engraçado que no direito tem esse termo, né? Empreender ou fuga, né? Quer dizer, Sim. a pessoa agiu em fuga, ela saiu correndo, né? Então, empreender é um movimento que exige muito estudo, né? Nossa exige muita abertura para aprender as coisas. Muita. Então, assim, quem Flexibilidade, quer ficar né? só no direito, sabe? Ou só na medicina, não consegue empreender. Então, às vezes, essa relação que eles fazem entre o profissional liberal não ser empreendedor e tal, é porque, às vezes, o profissional liberal fica muito ali na área técnica dele. E eu acho que muito vem também do fato disso não ser ensinado na faculdade. Você não é. sai dali pra fazer dinheiro com aquilo. Não, e não Parece que você sai dali só pra ter a parte técnica, É. né? Sim, você não sai de lá sabendo nem empreender, nem uma educação financeira, nem administrar, nada. Nada. E nenhuma faculdade. A gente estava falando muito disso nessa temporada, assim, que de onde você busca esse conhecimento? Porque eu, por exemplo, fui fazer MBA há, sei lá, a gente fez tem uns 10 anos já, né? E aí, ninguém me ensinou. Tinha um tanto de professor lá que lia o livro. De metodologia. Gente, eu tô precisando de quem foi lá pra arena, sujou de sangue, vai me falar como que eu faço pra não morrer, entendeu? E aonde que você tá buscando isso? Deixa eu voltar aí nessa parte da faculdade. Eu falo isso todo dia lá no escritório. Eu falo, gente, essa aqui é a parte que a Globo não mostra, né? Eu sempre faço essa brincadeira. Porque na faculdade, inclusive, o privilégio que eu tive de ter um pai que tinha um escritório não é o legado, né? Assim, eu não tô lá, eu não tô usufruindo daquilo. Não foi o legado que ele vai deixar para mim, vai deixar um escritório cheio de clientes. Não foi. Foi o aprendizado de como que funciona um escritório. Isso foi o maior aprendizado que eu tive. Quando eu estava na faculdade e já trabalhava, eu falava isso muito com meus amigos e vários não acreditavam, né? Eu falava, gente, dia primeiro você já está devendo 15 mil. Você já tem que pagar aluguel, funcionário, nananã. Como é que ganha dinheiro com isso, sabe? Você já tá devendo. Porque eles já tinham aquela ideia assim, vou sair da faculdade já lindo, de terno, cheiroso, de carro importado, entendeu? Vai chover cliente, e nós vamos fazer um escritório todo mundo junto e vamos ficar rico. Eu falava, gente, não é assim, você já acorda devendo. Então, você tem que criar toda uma estrutura. Como é que nós vamos comprar as mesas, sabe? Eu conseguia ver um negócio muito por trás, porque eu já tinha visto como que funcionava. Sim. E é uma coisa que não se ensina, né? Eu tive já uma ideia, quando eu saí do escritório do meu pai, eu falei, gente, eu acho que eu vou ensinar as pessoas como administrar um escritório de advocacia. Olha que presunção, né? Tava lá uma criança querendo ensinar alguém a administrar, mas eu via que era uma coisa que... Não, mas certamente naquela época ali, você sabia mais do que outras pessoas. Sim, porque muitos advogados. Eu tive Sim. amigos que fizeram escritório juntos e brigaram, assim. Sim. Viraram inimigos, amigos de faculdade. Porque não dá certo, gente. Não tem como dar certo, assim, de cara, sabe? Sem nada. E o que eu fui fazendo, né? Como eu gosto muito dessa área de tecnologia, eu me propus muito aprender sobre redes sociais, mídias, marketing. Hoje eu falo que advogado que não sabe mexer no computador direito, né? Assim, bem direito, ele não consegue fazer nada. Porque a gente... depende 100% de sistemas. Né? Na empresa que eu mencionei aqui, que eu trabalhei, a gente advogava no Brasil inteiro. Então, eu tive que aprender o sistema dos tribunais de todo o Brasil, sabe? Aí, fiz a OAB suplementar aí de vários estados. Então, assim, todo esse caminho, hoje, quando eu olho para trás, eu falo, gente, se eu não tivesse passado por todo esse caminho, hoje eu tava assim, nem sei. Sim, a vida é muito pedagógica, né? Ela vai pedagógica. Ensinando. E essa disposição para aprender, além do direito, tem que ser muito grande, assim. Hoje, você virar para mim e falar, o que você quer estudar? Sabe?
eu quero estudar, não sei, filosofia, eu quero estudar comportamento humano, eu quero estudar interação em rede social, eu quero estudar coisas que não são mais da área do direito, né? Mas que acaba também, de alguma forma, mas que são contribuindo decisivas, assim, né? Sim. Muitas coisas, né? Vocês são meus clientes aí também, vocês sabem disso. Somos. Muitas coisas a gente resolve, não é com o conhecimento jurídico. Isso também não é Total. dito na faculdade. Total. Né? Gente, pra quem não sabe, a Ítala resolve todos os problemas do grupo, da turma. Não tem nada que a gente manda pra ela que ela não dá Não, um é jeito. tudo, assim, ó. Pode pegar aí. Qualquer problema que você tiver jurídico que ninguém resolveu, ela resolve. É isso aí. Porque são outras habilidades, né? É outra E habilidade. essa capacidade de enxergar a solução A solução, mesmo, né? exato. Mesmo que não seja a solução jurídica, né? Mas enxergar uma forma de solução- resolver aquilo ali. É uma solução até humana, né? Sim. Uma interação humana mesmo. Que no final do Exatamente. dia, uai, é isso, É né? isso. É sobre isso, assim, a comunicação. Quando você fala de solução jurídica inovadora, você pode dar um exemplo pra gente que é leigo? Nossa. O que seria uma solução jurídica inovadora? Eu acho que hoje, qualquer solução jurídica inovadora, ela tem que passar longe da justiça, sabe? Boa. Longe, porque a justiça não é inovadora. Uhum. Sabe? Pode pôr sistema, pode chat GPT, mas a cabeça das pessoas que ainda estão fazendo justiça, né? Elas não são inovadoras. Sim. Eles não estão abertos a nenhum tipo de fato real, de vida real inovador. Aham. Sim. Né? Então, o judiciário é generalista, sabe? Se você tem um tipo de situação, hoje eu tenho atuado muito no direito bancário, tem um tipo de situação no direito bancário que acontece e que eles generalizam que tudo aquilo é lícito. Eles não conseguem ver que em algum momento aquilo pode ser ilícito, sabe? Trabalham muito superficialmente. Uhum. Então, assim, qualquer solução que não dependa do judiciário dentro do direito é inovador e é o que a gente precisa, porque Sim. se você precisar ir na justiça para trocar um sócio, para divorciar, para fazer um inventário, Uhum. dependendo do direito que você está postulando ali, ele vai perecer, vai morrer antes de Sim. você ver algum resultado, Uhum. sabe? E eu sempre tive esse foco, né? A gente brinca lá que a gente vem de sonho, né? Qual que é o seu sonho? Divorciar? Bacana. A Vou gente resolver resolve. aqui. A gente vai resolver. Mas eu sempre vou resolver do jeito que tiver uma melhor solução para você. Uhum. E Né? não necessariamente Não vai ser a necessariamente. justiça que a gente conhece, né? Que conhece. vai fazer isso ser resolvido, né? É. Dá aderência? Às vezes dá, né? Porque tem gente também que é mais rígida. Eu falo Sim. que o cliente tem um advogado que merece, né? Então, assim, se a pessoa tem uma mente mais rígida, a tendência dele ter Ela uma vai se alinhar com alguém que tem essa mesma Não, mente, tanto que né? quando a gente foi a primeira vez conversar com você do problema societário que a gente teve um outro advogado, né? É. Aí eu falei pra ele, deixa eu te falar, pra falar isso tudo aí que você tá me falando, não preciso de você. Ele só falava assim, não tem jeito, não vai dar. Não tem jeito. vai Ai, porque funcionar. pelo jurídico, como que é? Não quero saber. Tipo, a vida real é essa aqui. E aí, tanto que a gente foi pra você e você falou, entendi, gente, a vida real realmente é essa e nós vamos resolver. E resolveu. E totalmente fora da justiça, né? Então eu Assim, te mereço. Sim. É, A gente viu? se merece. A gente se essa merece. abertura. Mas é porque tem gente que é litigante, né? Tem gente que ela acredita que só vai resolver o problema dela na justiça. E aí você vai pegar um problema que é grande, que é caro pra você, e vai pôr na mão de um juiz que nem te conhece, sabe? Por que você acha que você vai ter uma solução melhor lá? É, Uhum. Sabe? Por sim. que você acha que lá vai ser justo? Assim, tem uma ideia de justiça muito ingênua, Uhum. Sim. sabe? Nas pessoas. Sim. E eu sou muito franca com isso. Então, é muito comum a pessoa chegar lá... Eu não tenho nem o estereótipo de advogado, assim, que as pessoas às vezes imaginam, né? Tem as tatuagens e tal. Às vezes a pessoa chega lá e olha e fala assim, uai, peraí, esse aqui que é advogado? E eu falo muito na real. Eu falo, olha, isso aqui você tem que... Né? Eu te indico fazer assim, a gente trabalhar dessa forma para resolver o seu problema. Uhum. Se você quiser, eu posso te cobrar aqui R$50 mil para entrar com uma ação de direito societário para resolver Uhum, o seu problema Uhum. e deixar aquilo ali na justiça, sabe? Mas eu não durmo, eu não sou assim, eu não consigo. Uhum. Sim. Eu quero entregar satisfação, né? Mas tem gente que vai gostar do discurso dos R$50 mil e Vão pra ter um justiça. problema para
pra chamar de dele o resto da vida, Sim. né? Pra chorar, pra lamentar, pra se vitimizar. É verdade. Então, tem as pessoas que Bom são ponto. aderentes, né? A gente nunca teve nenhum... Na verdade, pra não falar nenhum, a gente teve nesses 15 anos, um processo de direito do trabalho. Um processo trabalhista. E na hora que chegou lá, era uma estagiária que estava falando que ia ser... Que na verdade, queria vínculo empregatício. Aí todo mundo falando assim, não, porque o direito do trabalho vai te falar que não, mas não tem jeito, vai lá, faz acordo. Aí eu e a Dani assim, não, a gente não vai fazer acordo, tá errado. Tipo, ela não era, ela é estagiária, a gente não vai compactuar com isso. E aí a Dani foi lá, a Dani ainda tinha OAB na época, a Dani foi lá e falou com a juíza, falou, ela era estagiária, ela não tinha o contrato porque ela não assinou. E aí a pessoa ficou tão sem graça, a juíza falou pra ela, uai, mas e aí? Ela ficou tão sem graça que a gente nem tinha documento nenhum que comprovava. A gente falou a verdade, que ela sumiu. Mas a advogada errou lá nas preliminares também. Então, mas é que sempre tem, né? Tipo... Mas eu sempre gostei muito da Justiça do Trabalho, assim, né? O advogado trabalhista é o advogado excomungado, assim. No direito, todo mundo, isso é trabalhista e tal. Mas eu sempre brinco que na Justiça do Trabalho sempre teve ar-condicionado. Então, assim, tá bom. Como a Justiça Federal sempre teve ar-condicionado. Então, a gente era excomungado, mas a gente ficava lá no ar-condicionado. E no fórum não tem. Mas a Justiça do Trabalho eu sempre gostei porque ela tem uma sensibilidade com a realidade muito maior. Seja para que lado for. Se você consegue demonstrar o que aconteceu realmente... Na nossa experiência, realmente. A chance que você tem de convencer, né, é muito maior do que na justiça comum, que tem um distanciamento muito grande entre o juiz e as partes, né? O juiz não tem audiência, o juiz não sabe nem fazer audiência direito. E o juiz de trabalho, não, ele tá ali todo dia, sabe? O tempo inteiro. Pode falar o que for, mas eles sentam lá às 7 horas da manhã, começam a fazer... audiência só para 4 horas da tarde. Então, eles veem a realidade de perto. É aquele juiz que não tem medo de estar próximo do problema, sabe? Sim. Então, ela é uma justiça que chega um pouco mais perto da realidade. Da realidade e do conceito que a gente tem de justiça mesmo, né? Só que eu sempre brinco que nem todo problema a gente resolve com dinheiro, né? Muitas das discussões, quando a gente fala de justiça do trabalho, a maioria das discussões são patrimoniais, você está falando de dinheiro, né? Mas no civil, não. Você está falando de às vezes de relações, de relacionamentos, né? De quebra de confiança. Tem isso no direito do trabalho também? Tem. O direito do trabalho, para mim, ele é bem parecido com o direito de família, assim, né? Você passa muito tempo no ambiente de trabalho. Às vezes você vê Você confunde muito com a vida, né, da pessoa sua colega de trabalho fica ali igual sua irmã, sabe? O seu chefe é gente boa, você começa a achar que é seu pai. Sim. Acontece. É verdade. Mas o direito civil, né, não patrimonial, ele tem coisas que você não resolve, né? Você pode... Eu já advoguei inventários de anos, assim, que tem milhões de reais. Tá todo mundo milionário, senta na mesa para fazer uma negociação, cada um tem não sei quantos milhões e não consegue fazer uma negociação. Por quê? Porque tem outras coisas ali. Não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro. E o judiciário civil não tá preparado para isso, porque o juiz não quer saber, sabe? E nunca é bom entregar na mão do juiz, porque ele não conhece a realidade, não sabe o que é melhor para você. Eu falo isso todos os dias. Assim. Ele vai tomar a decisão ali, única e exclusivamente, como base técnica, né? Daquilo. Às vezes pode ter uma experiência ou outra, mas dificilmente vai ser uma experiência que se enquadre na sua, né? Sim, a dele é dele, a sua é sua. Você vai deixar para ele. Qual que foi o caso mais estranho que você já pegou, aproveitando? Nossa, gente, eu tenho um cliente, coisa, né? Tem muitos anos, quando eu saí do escritório do meu pai, ele falou assim, não, eu gosto muito de você. Ele tinha tido a primeira reclamação trabalhista e ele tinha uma mercearia lá em Ribeirão das Neves. E aí, ele estava na primeira mercearia dele. E aí, ele teve um pedido de rescisão indireta, uma coisa complicada, e eu fui na audiência. Eu sempre fui muito aguerrida, né? E a juíza lá de Neves era brava, era muito brava. E aí, no dia da audiência lá, eu arrumei uma discussão lá, a juíza não queria ouvir minha testemunha, eu falei, vai ouvir. E tal, e eu quero que ouça, eu disse, mas para provar o quê? Para provar que não teve isso que ela tá falando e tal, uma brigaiada.
E aí a gente ganhou esse processo, mesmo tendo brigado com o juiz, e eu caí nas graças dele. E de lá pra cá, ele já tem 10 supermercados. Ele abriu 10 supermercados Não já. acredito. Tá um super, assim, empresário hoje. E eu continuo sendo advogada de confiança dele, porque ele sabe que eu brigo. E o supermercado é o lugar mais incrível do mundo, sabe? Eu falo que as coisas mais incríveis acontecem lá. A Fernanda, né, lá do RH dele, quando ela me liga, eu falo, gente, aconteceu alguma coisa O quê, né? muito impressionante. Ó, eu já tive casos deles lá, que são os mais engraçados, eu acho. O cliente comprou uma coxinha congelada, aí na hora que foi fritar a coxinha, Explodiu. espirrou óleo nele, ela aí ele tá foi lá e processou o processando supermercado. Gente. Uai! Porque na cadeia de consumo foi o supermercado que vendeu coxinha, sabe? Que A loucura. coxinha e o óleo. A coxinha e o óleo, e era isso mesmo. Comprou a coxinha e o óleo. Jesus. Assim, aí, justa causa, assim, né, como eu mexo muito no trabalhista, tem as câmeras lá e pega o pessoal pegando dinheiro no caixa mesmo, assim, no maior cara de pau, com câmera, com tudo. Eu sempre falo, gente, será que eles acham que essas câmeras não filmam? Não funcionam, sabe? Como assim que a pessoa tem essa coragem? Mas eu acho que esses foram os mais engraçados. Esse da coxinha me marcou esse é bom. muito. É. Esse eu falei, gente, onde que nós vamos parar, sabe? Mas aí chegou aí pra justiça mesmo? Chegou aí pra justiça. A pessoa entrou no juizado especial reclamando. Ela entrou no justiça contra o supermercado e contra o fabricante da coxinha e do óleo. Jesus, E aí ela tinha a notinha do supermercado que ela comprou a coxinha e o óleo. Aí, assim, tinha toda uma história, que era uma comemoração, tipo um aniversário, Ué, sabe? E aí não ganhou, obviamente lógico, não ganhou, Não ganhou. É. Eu acho que a empresa, se eu me lembro bem, a empresa fabricante da coxinha deu, tipo assim, 1000 coxinhas, sabe? Pra você se queimar aí várias vezes. Aí eu até brinquei, falei, pô, mas tem que dar as instruções também de como que vai fazer, sabe? Colocar lá na embalagem, né? Como fritar essa coxinha, pelo Às amor vezes de toma Deus. cuidado, né, com isso, realmente. E você estava falando aí da sua sociedade com o Luiz, seu marido, né? Fala pra gente como que é ser sócia do marido. Nossa, essa aí é outra história legal, né? Essa aí eu tô pagando língua, porque assim, eu falava que eu nunca ia namorar com um advogado. Eu falava, esses advogados careta aí de terno, nem acho isso bonito e tal. E aí, de repente, aparece o Luiz, né? E a gente é completamente diferente de estilo, assim. Ele é bem mais... Ele é super técnico, né? Você falou que ele tem essa dificuldade com a inovação que você traz, assim, né? Tem. Ele tem dificuldade até de modificar o vocabulário, assim. Ele tem um vocabulário bem mais rebuscado. Então, se o Luiz senta aqui para te explicar alguma coisa de um processo, ele vai falar umas palavras que eu falo, Luiz, a pessoa não sabe o que é isso, Luiz. Tem que mudar a palavra. Ele é bem mais rebuscado. Formal, né? Então, assim, a gente fica equilibrando. E, às vezes, eu sou super informal. E ele fala, Ítara, calma aí, né? Segura aí. Segura aí, que você também você tá muito informal e tal. Então, a gente vai dando uma equilibrada. Mas passa, assim, sim. 24 horas juntos. Nossa. 24 horas. Tem que ter muita afinidade. E aí, como que vocês fazem? Chega em casa, vocês vão falar da empresa? Não, eu corto. Porque eu não sou assim. O Luiz, se deixar, é empresa o dia inteiro. Ele já acorda olhando o e-mail, sabe? Quando tá indo no caminho, ele já começa a querer conversar. Mas vocês têm uns carro. combinados? Tipo, chegou em casa, a gente não vai falar disso. Tem. Eu tenho esse combinado com ele. Eu falo, Luiz, tá dá proibido. mesmo. Às vezes ele fala assim, posso falar só um negocinho? Aí eu falo, pode. Aí fala assim, a gente, tá, acabou. Porque senão você fica o dia inteiro imerso naquilo ali. Sim, nossa. Agora tem uma coisa que é bom, a gente comemora junto também, né? Verdade. Sim. Então, assim, acontece alguma coisa muito legal. Ontem a gente conseguiu uma liminar para um cliente, num caso que era difícil, a gente achou que dificilmente a gente conseguiria. E aí a gente conseguiu uma liminar para ele voltar a funcionar dentro de um shopping e tal. E eu falei, nossa, vamos comemorar, vamos tomar um champanhe, vamos fazer alguma coisa. E ele entende, né? Quando você tem uma pessoa que não é da área do direito, você fala assim, consegui uma liminar. Tá. A pessoa, Eu, por assim, exemplo, não sei o que isso significa. Tudo bom. A gente queria saber também, você estava falando aí sobre como que o seu escritório, a partir do ano passado, vocês entraram muito nessa questão do marketing digital e tal. E a gente sabe que a OAB te restringe. Eu acho que você não pode falar de cliente,
não pode divulgar. Então, de que forma que você... qual estratégia você está usando que outras pessoas que estejam assistindo, outros donos de escritório possam também usar? Olha, tem uma regulamentação da OAB, que agora eu não vou lembrar de cabeça o número, né? Mas tem uma resolução que regulamenta o uso do marketing digital. Uhum. Ele tem uma série de restrições, mas assim, nada impossível, né? O advogado, ele não pode fazer uma oferta explícita de serviços. Tá. Né? O médico também tem um pouco essa restrição e tudo. Chamar de cliente até pode. A gente não pode tratar essa relação entre cliente e advogado de uma forma comercial, mercantil. Né? Tá. Focar só no dinheiro, né? E aí, todo o conteúdo de advogados e tudo, ele tem que ter um cunho informativo. Então, a gente faz todas as artes que a gente faz, ela tem que ter um texto informativo, levando informação sobre o direito ali, né, que tá sendo mostrado. E a gente faz os vídeos também. Geralmente a gente faz o vídeo dando dando um saborzinho e fala, quer saber mais? Clica aqui. Então, o cliente que vai atrás, né? O cliente que vai no clica. Mas os seus vídeos são de casos reais, não? Não, a gente, por exemplo, eu pego um assunto, né? Tá. Hoje, a maioria dos nossos clientes são aposentados e pensionistas do INSS. Tá. Então, eu faço um vídeo, olha, aposentado e pensionista do INSS. Você sabia que podem estar acontecendo descontos indevidos no seu benefício? Que os bancos podem estar descontando coisas que não deveriam, assim, pega uma informação que vai ser relevante. E aí eles olham aquilo e falam, é bem informativo mesmo. Isso aí tem solução para isso, tá, gente? A gente fala, tem solução para isso. Clica aqui que eu vou te explicar mais. Quando ele clica, ele cai numa landing page. E aí, lá naquela landing page, ele vai ler sobre o assunto. Informar ele 100% sobre aquele assunto. Uma linguagem mais simples, mais tranquila. E na landing page vai ter os botões para ele falar com a gente, se ele quiser. Quer falar com um profissional? Clique aqui. Então, a gente está lá no fundo, assim, no terceiro, sabe? No terceiro nível ali. Sim. Porque se ele estiver só curioso, querendo entender mais sobre o assunto, ele não precisa falar comigo. O meu texto já informa. Já né? passou para ele a informação que ele precisava, ele mais superficial, né? Com uma linguagem mais fácil, sabe? Bom, você já filtra, né? O seu topo de funil é aquele cara que você pega ali. Depois ele vai descendo no funil. Boa dica. Ótima dica. Vocês aí que são donos de escritório, dá informação para o seu cliente, pede para ele clicar numa landing page, ele vai ler o texto. E se ele ainda tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, ele vai chamar você para, né? E como que você enxerga o papel das redes sociais aí na sua área? Nossa, como eu tô lidando, assim, com esse público da terceira idade, é maravilhoso, assim. Porque eles estão o tempo inteiro, sabe? Eles ficam por conta de rede social. Então, assim... É mesmo? A maioria dos anúncios nossos que tem mais efeito são os de Facebook. Né? A gente faz anúncios tanto no Facebook quanto no Instagram. Mas a aderência é muito maior no Facebook porque eles estão mais lá, né? Eles ficam o dia inteiro, né? Facebook e WhatsApp, né? Facebook e WhatsApp. Então, assim, a gente tá nas plataformas que eles mais gostam. Porque na hora que ele clica para falar comigo, ele cai no meu WhatsApp. Né? E aí, a gente faz o funil lá, divide também lá dentro do nosso WhatsApp, dependendo da circunstância que aquele cliente chega, né? Então, um cliente um pouquinho mais qualificado vai para um tipo de atendente e o menos qualificado vai para outro. Boa. E eles ficam o dia inteiro, sabe? E assim, aí as meninas do atendimento, elas têm serviço o dia inteiro, porque como eles não estão por conta, fazendo nada, eles ficam lá conversando. Aí fica muito amigo, sabe? Assim, eles criam mesmo um vínculo com a gente. Sim. Eu não faço atendimento direto tanto, o Luiz faz muito mais do que eu fico mais nessa parte ali de ficar pensando as estratégias, né? Montando as peças, essa parte mais técnica. E essa parte de financeiro, né? Eu fico mais por trás disso. E eles criam muita afinidade, assim. Então, quando a gente liga, às vezes, a gente nunca viu o cliente, mas a gente liga, eles, doutora, como é que você tá? Tá tudo bem? Não, aqui tá um calor, eu tava dormindo. Às vezes a gente liga de vídeo, eles estão na rede, sabe? Tipo assim, dormindo ainda. E tá sendo muito legal. Que assim, legal. Outro público, o pessoal de baixa renda, sabe? Uma situação mais vulnerável.
E eu falo A gente ama que também são os esse clientes que estão mais me deixando feliz. Assim. Sim, a gente ama os nossos Minha Casa Minha Mas Vida. aí você sente a necessidade também de vocês, né, como advogados ali, aparecerem nas redes? Ou para a área de atuação não faz tanto sentido? Porque a gente tem falado isso muito aqui, né? Dessa coisa das pessoas se conectarem com a pessoa. Mas, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade também. Eu, pelo menos, tenho, né? Meu perfil era fechado até, sei lá, um mês atrás. Então, assim, eu tenho essa dificuldade de expor minha vida. O que não necessariamente precisa acontecer. A gente pode também colocar esses limites, né? Vamos dizer assim. Mas você, o Luiz, vocês aparecem também? Como que é? Então, isso aí é um ponto difícil, né? O meu perfil de Instagram, por exemplo, sempre foi aberto e tudo. Eu sempre interagi muito com o público. Eu mas lembro era que você muito falava. pessoal, assim, né? Era muito do ponto de vista pessoal, assim. Eu nunca fiz isso como advogada. Empresa também. E como advogada, eu sinto mais dificuldade, né? Assim, porque às vezes as pessoas querem saber mais qual que é o batom que você está usando do que o que você fez no seu dia de trabalho, né? Qual novidade jurídica que tem aí no mundo. Então, eu ainda não achei a medida, sabe? Como advogada, de comunicar com esse público. A gente comunica muito por artes e tal, mas a gente já está sentindo essa necessidade, assim, deles verem o escritório, a gente sentado lá trabalhando, sabe? Ver o rostinho das meninas que conversam com eles o dia inteiro, né? Dar essa humanizada na nossa rede. Sim. Eu tenho mais facilidade e tô tendo dificuldade. O Luiz tem muita dificuldade de aparecer e tudo, de expor, né? Seja vida pessoal, seja qualquer pedaço da vida, ele tem muita dificuldade. Mas já é um ponto que a gente tá olhando que vai precisar ajustar. E assim, muito dessa conexão, né, que você tá falando, dos seus clientes hoje, dos velhinhos lá, é criada nessa conversa que você falou que eles têm ali, né? Então, ver quem é a pessoa que eles estão conversando faz diferença mesmo, né? A gente já percebeu que eles seguem a gente, assim. E aí, a gente fica com dó por isso, porque segue e fica lá, né? Não vê mais nada. Mas eles seguem tanto a página do escritório, né? As páginas do escritório no Facebook e no Instagram. E eles procuram pela gente, né? E aí, não é incomum tá lá uma lista de pessoas para aceitar no Instagram. Eu sei que são clientes do escritório. Né, ou que acabaram de me seguir e tal. Eu identifico isso, porque eles têm essa necessidade de ver. Sim, as redes sociais aproximam muito, né, as pessoas. Antigamente, como que você ia saber da vida pessoal do seu advogado? Né, isso não existia. Humaniza muito. Humaniza muito, Você vai perguntar alguma coisa ainda desse assunto? Porque eu quero mudar completamente de assunto agora. Não, pode mudar. Você estava falando da questão de conseguir atender nível Brasil, né? Até por conta também dessa questão do online, enfim. Como que você percebe essa diferença cultural, assim, entre os estados dentro da sua área de atuação, dentro da justiça? Olha, hoje a gente está fazendo uma experiência só em Minas Gerais. Né? Eu tenho a AB de São Paulo, de Minas, tenho muita familiaridade no sistema e de São Paulo. Gosto muito de São Paulo, é muito rápida a justiça, é mais rápido do que aqui. Mas a gente ia fazendo um teste aqui primeiro, porque a gente precisava ver como que as pessoas iam aceitar isso, né? Contratar um advogado sem ver. Meio que online, né? Sem nunca ter visto o advogado. E aí... Mas aconteceu algumas vezes de a gente receber clientes de forma orgânica. Porque o que eles fazem? Eles gostam tanto do conteúdo que a gente coloca na landing page, que eles compartilham com os amigos. Eles jogam aquilo no WhatsApp, eles tiram no Facebook, mandam pro WhatsApp e compartilham. Então, assim, Mato Grosso, Tocantins, Goiânia, São Paulo, a gente é uma ação no Rio Grande do Norte, a gente começou, Brasília, e aí começou a aparecer, e a gente ficou encucado no início, né? Aí a gente percebeu que era orgânico, que não era da propaganda. Isso foi uma coisa, a gente manteve em Minas Gerais, porque nesses outros estados, a gente não consegue ficar tão atento à forma como os tribunais estão decidindo essas questões que a gente discute, né? Você acaba tendo você precisa de uma equipe mesmo mais dedicada a descobrir os entendimentos. Sim. Vale a pena fazer isso aqui.
lá no Rio Grande do Sul, né? Uhum, No Vale. uhum. Aqui a gente você já tá falando sabe. isso, e assim, a minha pergunta foi até uma curiosidade minha, porque a gente também tá expandindo a nossa empresa para outros estados. Uhum. E a gente já teve experiência antes, e só funciona quando tem alguém nosso naquele lugar. É. Assim, por mais que o online, a internet, enfim, permita essa, enfim, essa conectividade aí e essa Uhum. abrangência geográfica, ter uma equipe, ou que seja uma pessoa no lugar, faz muita diferença. Né? Então, assim, por isso que eu queria entender Esse olho no olho, né? se isso muda né, na sua área de atuação, porque realmente eu imagino que seja muito difícil, né? Ó, eu vou te falar uma coisa. A gente tem vários clientes aqui em Belo Horizonte que vieram pra gente por landing page e que nunca foram no escritório. A gente fala, vem aqui, sabe? Pra gente tirar Então, uma foto. Eles não vão. Eu falo até por uma questão de cultura. Você tá aqui no lugar onde aquela pessoa também tá. Então, vocês vão se entender. Uhum. Mesmo que não haja o olho no olho, eu acho que a cultura Existe uma pega sinergia, muito. né? Existe uma sinergia, Porque, por exemplo, eu não vou nem falar aqui qual, mas a gente já foi atuar em um estado que era muito difícil. Muito Sim. difícil, assim, questão de... É cultural mesmo. assim, de fraudar mais documentação, de não ter tanto compromisso com o horário. Então, você ninguém marca para o sabe cliente qual que é o- assinar um contrato e eles não Ele vai pra vão, não dá praia. notícia. Então, assim, a gente teve essa dificuldade muito grande. E, assim, só resolveu em partes a hora que a gente esteve lá, Uhum. presencialmente, mas a gente mesmo falou, não, aqui não dá pra gente. Nem presencialmente. E aí, assim, eu sinto muito isso, essa dificuldade. E agora que a gente a gente entendeu isso, e a gente tá abrindo o mercado para outros estados, desde que a gente tenha pessoas ali para poder, né, dar esse suporte, enfim, do atendimento e tudo mais. Porque eu imagino que isso seja uma dificuldade. Quando você falou da abrangência nacional, eu queria esse case, assim, como é que vocês fizeram? A gente tem esses clientes, é tudo online. Mas aí é tudo pelo canal de comunicação que eles também têm mais facilidade de conversar, que é o WhatsApp. Então, reunião pelo WhatsApp, tudo pelo WhatsApp. Se eu mandar um link do Meet, ele já não sabe. Ele já não clica. Ele Sim. fala, opa, vou clicar aqui, vai roubar Vai ser minha senha, vai golpe. pegar meu dinheiro. E ele tá certo, sabe? Uhum. Eles estão certos. Então, mas a gente também já teve algumas experiências de processo em outros lugares e teve dificuldade com o cliente. Foi num estado também que eu não vou mencionar. Ninguém sabe. Mas a gente também teve dificuldade com o cliente, assim. O cliente, às vezes, a gente precisa de é tudo de 4 mãos, né? Eu preciso que o cliente me conte a história dele verdadeira. Claro. Para que eu conte a história verdadeira. Uhum. E a pessoa, às vezes, quer levar um pouco de vantagem ali, não conta. Né? E aí, junta com essa questão de que a gente também não sabe como que o tribunal atua ali naquele lugar, né? Sim. E aí fica mais... eu acho que quando você depende de um terceiro, eu acho que talvez você tenha essa facilidade de ser uma relação muito você com o cliente. Tanto é que você falou, quando entra o tribunal, aí já dificulta um pouco. No nosso caso, né? Entra o banco, entra a construtora, entra o gerente ali da agência. Aí são muitas pessoas interagindo, eu acho que isso dificulta mais. A gente fica mais com o cliente. Então, assim, eu converso o dia inteiro com o cliente, tem gente lá à disposição. Se o cliente quiser todo dia mandar um emoji de bom dia, vai ter alguém para falar bom dia e tal. Pra gente manter essa conexão com ele. Mas tem algum desafio que você vê dos clientes de Minas Gerais, em detrimento dos outros do país? Que é a desconfiança. Sim. Por exemplo, esses que são de outro estado, eles ainda estão em outro estado, sabe? Sim. E eles foram lá e clicaram, e chamaram, e conversaram, e explicaram, e querem. E já aconteceu da gente falar, olha, esse estado a gente não tá atuando e tal. E eles, não, mas eu quero. Você falou que ia fazer. Tipo assim, advogado prometendo e não cumprindo, sabe? E eu acho que eles têm muito mais essa coragem. O mineiro é muito desconfiado, gente. Se eu mandar um link... E a gente fala com eles o tempo inteiro, porque
a gente começa a cuidar da pessoa, né? Uhum. Então, depois que eles têm contato com a gente, nas reuniões que a gente faz online, a gente fala, olha, a partir de agora você tem um advogado. Qualquer coisa você liga pra gente. Eles ligam Eles ficam mesmo. muito felizes, Eles né? ligam mesmo. Eles mandam mensagem, olha, aconteceu isso comigo. Fui comprar um negócio, a pessoa queria, pode fazer isso e tal. Cria mesmo um vínculo com ele. Uma relação de confiança, né? Que legal. Assim que você quebra essa primeira desconfiança, cria. Mas no início eles ficam, pra que você quer? A gente fala assim, olha, eu preciso que você tire cópia de um documento. Você manda esse documento pra mim? Aí eles, mas pra que você quer o documento? Eu falo, mas pra analisar o que você pediu pra eu analisar, a sua situação no INSS, eu preciso que você me mande o documento do INSS seu. Mas eu vou te mandar, você vai saber tudo da minha vida. Eu falo, mas se eu não, sabe, fica aquele impasse assim, se eu não mandar, eu não consigo te ajudar. Né? E aí a gente vai contornando com muito carinho, as meninas são super carinhosas, então elas vão contornando ali. E o fato da gente ser mineiro também, a gente fala, a gente é aqui de Belo Horizonte. Aí eles já dão uma acalmada, sabe? Você tá querendo vir aqui comer um pão de queijo, a minha teoria é que essa desconfiança toda é porque a pessoa já sabe assim, vou ter que chamar na minha casa pra tomar um café, um pão de queijo, só pode vai ser qualquer um. Um bolo. Exatamente. Que a gente é muito hospitaleiro, né? Ao mesmo tempo, a Dani tá falando isso hoje, que ao mesmo tempo que a gente é desconfiado, a gente é muito hospitaleiro. Assim, eu fico impressionada todas as vezes que eu venho pra cá, porque a gente pra ver a pessoa, né? Pra conversar com ela na rua. Eu acho isso muito bom também. Eu falo que a gente ajuda sem a pessoa pedir, né? Você vê a pessoa parada na rua com cara de perdida, você vai lá e fala, você é perdida? Não, você ajuda, você intromete na conversa. Exatamente. Você tá sentada numa fila e alguém passa e pergunta, essa fila é do negócio? Aí, às vezes, todo mundo fica calado. Eu falo, a fila da coisa aqui. Ou então a gente fala, não é não, mas eu vim ali. Responde. Nossa, em São Paulo o povo não te responde. Eu falei isso com a Dani outro dia, eu falei, nossa, minha mãe foi pedir água no posto, lá no interior de Minas, e o povo respondeu. Tipo assim, pra que a senhora quer água? Eu falei, Tipo, lá em São Paulo o povo não ia fingir que nem te ouviu e tchau. Então, assim, realmente tem os prós e os contras, como tudo na vida, né? Não tem jeito. Bom, uma última pergunta, que não sei se a Dani tem mais, mas que tá aqui no meu script, de que forma que vocês acreditam que vocês vão criar essa advocacia moderna? A gente viu que no seu Instagram você fala muito disso, de advocacia moderna, de advocacia mais acessível. E na prática, como que vocês pensam em criar isso? Nossa, assim, eu acho que a gente tá tentando muito. A primeira coisa que a gente fez foi mudar completamente o foco do cliente, né? Então, a gente estava vindo de uma advocacia que financeiramente estava muito boa, muito viável, mas que eu, pelo menos, não estava nem um pouco feliz, assim. Eu falo para vocês que há 1 ano atrás eu queria largar, sabe? Eu falei, Luiz, eu não aguento mais, eu tô cansada. É uma advocacia que sendo cansativa, judicial, sabe? Travada, você não vê você fazendo diferença na vida de ninguém. E eu falava, não foi pra isso, sabe? Eu sou muito humanista nesse lado, assim. E essas pessoas, de repente a gente pensou nisso, pegou esse público, sabe? E hoje eu fico vendo como que a gente consegue mudar a vida da pessoa, assim, como é que a gente dá uma esperança, como é que a gente mostra para um velhinho que tá lá em Carangola, né? Tô falando de Carangola, que passa na minha cabeça, lá em Carangola, na área rural, Sim, sofrendo desconto indevido de um banco, sabe? Então, assim, a gente começou a fazer muito mais sentido que nem pra sabe, mim. né? A gente teve que abrir mão de uma série de clientes, né? Teve clientes que a gente deixou de atender mesmo, falou, olha, eu não quero mais esse tipo de advocacia. Se você não escolhe seu cliente, você é escolhido por ele. E aí eu escolhi mesmo, a gente escolheu, o Luiz me apoiou muito nisso, né? A gente precisou se organizar para fazer essa mudança de novo, né? Eu espero que daqui 5 anos eu não precise fazer de novo. Mas a gente se organizou para que fizesse mais sentido para mim, sabe? Sim. Porque eu acho que inovar hoje no direito é dar acesso. Perfeito. O advogado sempre foi aquele cara que está lá no escritório, não sei aonde,
que as pessoas têm vergonha até de passar na porta, Uhum. sabe? E às vezes vendendo muita dificuldade, né? Como se aquilo fosse muito difícil, Uhum. como se não fosse possível. Justamente pra... Eu tô vendendo aqui meu trabalho. O que eu faço é difícil demais. Você não vai conseguir fácil, assim, né? E a gente não, sabe? Assim, a minha ideia é levar para essas pessoas dessa forma, da forma que elas conseguem, sabe? Olha, você consegue falar comigo só online? Então, você quer conversar comigo no WhatsApp? Vai ser no WhatsApp. Procuração lá, às vezes eles têm dificuldade. A gente pede para imprimir e assinar, porque, pasmem, o judiciário acha ruim se a gente pedir um cliente para assinar um documento online. Eles desconfiam, sabe? A gente não pasma porque na Caixa é assim também. E assim, parte do pressuposto que o advogado tá de má fé, que a pessoa tá de má fé. E eu não sabe, eu não queria advogar para isso. E Sim. a gente começou a entender que a gente tem que entregar o que a pessoa tá ali precisando. Lá no interior, ela tá precisando daquela esperança. A gente não promete nada. Eu falo, não consigo te prometer nenhum resultado, mas eu vou tentar. Eu vou tentar. Esse acesso é a coisa que mais tá me dando alegria hoje. Porque é um propósito mesmo que você encontra naquilo, né? E aí faz sentido você tá ali todo dia, quebrando a cara, sofrendo, perdendo, mas... ganhando. Tem uma historinha de esperança que eu gosto, que fala assim, que tinha, não sei, 2 hamsters se afogando. E aí eles debateram 5 minutos. Na hora que eles, desistiram, alguém foi lá e salvou eles da água. Aí esquentaram, deram comida, colocaram eles no quentinho. Aí voltaram eles pro balde lá de água e tal. E aí, dessa segunda vez, eles debateram o dobro do tempo. Eles debateram por 10 minutos. Então, quando você dá a esperança para a pessoa, você dá tudo. Você tá dando tudo. Então, realmente, é muito, muito bonito isso que você disse, assim, de dar esperança para as pessoas. E é engraçado que os advogados estão sendo muito punidos por isso, assim. Eu estou enfrentando uns bancos, né, que estão aí, uma grande potência, estão acabando com os aposentados. As pessoas estão completamente endividadas, sabe? Sem o mínimo existencial, assim. Então, a pessoa custou lá para conseguir um LOAS, uma aposentadoria de um salário mínimo. E ela está com essa renda aí, pelo menos 35% dela está comprometida. Então, eu tô falando de uma pessoa que está recebendo R$650 por mês. Ela tá desesperada, sabe? Não dá pra comer desesperada, direito. não dá pra comer, não dá pra fazer nada. E a gente entra com essas ações, aponta as ilegalidades, as coisas que os bancos fazem, e os juízes chamam a gente de predadores, né? Falam, esses advogados predadores. Falo, caramba, enquanto tem um cliente clicando na minha landing page, tem 200 idosos clicando no link de sem correspondente saber. Bancário, de empréstimo pessoal, consignado e tudo, sem saber o que tá fazendo, tirando selfie, sabe? Fica ali, tira selfie, e depois não tem uma mínima noção do que tá fazendo. Sim. Da consequência daquilo, do tempo que ele tava preso naquilo. E a gente virou predador. Eu acho muito legal isso que você falou, que a advocacia moderna não tem necessariamente a ver com tecnologia, com sistema. É fazer diferente, né? É achar a solução de uma forma diferente, é de atingir públicos diferentes. Você já está inovando, assim, né? Não necessariamente você está falando de tecnologia, né? Porque quando a gente pensa na modernidade, é isso que a gente pensa. Mas o simples fato de você buscar uma solução diferente daquela que durante anos foi a vendida, né? Já é uma inovação, né? Vocês já estão buscando a modernidade nisso mesmo. E é interessante como que, às vezes, o simples é o que encanta mesmo, né? Sim. Eu sempre, dentro de todas as brincadeiras sobre advogado que eu faço, eu sempre falo que a justiça é movida pela nossa tolerância. Assim, muitas vezes, o advogado, a gente engole muito sapo para satisfazer um direito de um cliente, sabe? Amanhã eu vou ter uma audiência trabalhista às 9 horas da manhã. Eu não tenho esperança de que a sala virtual seja aberta antes das 10. Quer dizer, eu vou ficar de 9 às 10, aguardando na frente da tela do computador,
pronta, preparada para cumprir um ato processual. Uhum. E eu tenho uma prerrogativa de que se o ato não acontece em meia hora, 40 minutos, que eu poderia, inclusive, largar a sala de audiência e, né, eu teria essa prerrogativa como advogada. Mas como que eu vou fazer isso, sabe? Eu vou prejudicar o meu cliente? Sim. Então, assim, a gente está sempre tolerando um desaforo, um juiz que chama a gente de predador, um juiz que numa audiência te desrespeita pela sua idade, pelo seu gênero, né? A gente tá sempre tolerando isso, por quê? Porque tem um cliente do lado, sabe? Eu vou brigar com o cliente, com o juiz aqui, e o que eu vou fazer com o meu cliente? Então, a gente move muita justiça, que se a gente fosse usar todas as prerrogativas, sabe? Nada andava, porque o juiz usa todas as dele. O promotor usa todas as dele. A defensoria usa. Se a gente usar também, acabou. Para, sabe? Então, essa é uma coisa que eu falo muito. E essa questão de fazer muita diferença. Para mim, só faz sentido mexer com direito hoje, independente da forma como eu for mexer, se for para fazer diferença. E os advogados fazem diferença. De pouquinho em pouquinho ali, né? De ações em ações. Então, aquelas ações começam a se repetir, até que chama a atenção de alguém. Aí, aquilo vira um incidente de ações repetitivas. Aí, vai ser discutido no tribunal. E aí, às vezes, a gente consegue mudar um comportamento de um banco a partir disso. Né? Aí, o Ministério Público entra e fala, opa, peraí. A gente vê antes do Ministério Público que tinha que estar lá fiscalizando. E aí, eles falam, não, então vamos ajustar a conduta desse banco, né? Tá lesando o consumidor. Então, assim, se a gente não fica ali tomando xingo, não fica ali fazendo de tudo por aquele cliente, se a gente desiste, né? Se eu vir e falar, ai, cansei, não quero mais, sabe? Não vou mexer com isso, vou largar pra lá, não vou dar esperança. Às vezes, aquilo nunca vai chegar num ponto de modificar a sociedade, né? De modificar as relações. Então, os advogados são os chatos que efetivamente modificam as coisas, assim, né? Essa cultura legal, assim, né? De lei. Muito legal ver a sua visão. Essa visão com propósito mesmo, né? Do seu trabalho, mas que vai trazer... Você falou muito dessa questão da esperança, e eu acho que a gente ter o nosso cliente, assim... o foco no nosso cliente move mesmo a empresa, né? Isso muda tudo, de fato. Então, é muito legal você contar isso aqui, porque eu acho que quando a gente pensou na pergunta do Moderna, eu, pelo menos, estava muito pensando nessa coisa do tecnológico. Não, eu também. E realmente, né? É fazer diferente. O que a gente tem de tecnológico é as ferramentas de comunicar, né? Então, se eu preciso comunicar com o meu cliente, se eu preciso manter a esperança dele ali acesa, o que a gente faz é estar onde ele quer comunicar com a gente. Então, eu tô ali no WhatsApp, pensando no cliente, né? Pensando no que ele precisa. Lógico que eu tenho lá sistema financeiro, sistema de gestão de processo, mas isso aí não impacta em nada na vida do meu cliente. Isso impacta na vida do meu colaborador, do meu sócio, minha, que tô ali facilitando meu serviço, mas para o meu cliente. Fala aí das redes sociais pro pessoal. A gente vai pôr aqui também. O nosso site é sim3.com.br. S de sapo. S de sapo, I de Ítara, N de nariz, 3.com.br. E Instagram e Facebook Sim3 Advogados. Ou advocacia, agora eu fiquei na dúvida. Mas assim, a gente põe, a gente vai pôr aqui. A gente coloca aqui também pro pessoal ter acesso. Para finalizar, a gente quer que você dê a dica do livro e da música, para quem tá aí nos assistindo. Então, o do livro é fácil. Eu falei com a Dani, na hora que ela me falou que eu teria que dar essa dica, do livro é fácil. Tem um livro que eu amo de paixão, que eu já li várias vezes. A pessoa nem me conhece, né? Que eu amo de paixão, inclusive vai sair agora uma série no Netflix sobre esse livro. E eu tô louca pra sair, porque meu sonho era ver ele se materializar, que é o 100 Anos de Solidão. Nossa. Que é um livro do Prêmio Nobel do Gabriel Garcia Marques. Amei esse livro. Paixão da eu minha amei. Vida. Então lê de novo, porque cada vez que você lê, você vê outra cor no livro, né? Você é outra pessoa cada vez que você lê. O Gabo é incrível. Eu amo esse livro, assim, ele fica na minha cabeceira. Nossa, amei. Você sempre fala desse livro, desde sempre, né? E a música, tem uma música que eu gosto muito, que é a Catch Release, do Matt Simons.
Eu gosto muito que ele fala que tá lá num lugar tranquilo, antes ninguém conhece ele. Ele fica ali pensando na vida, olhando as estrelas. Eu gosto muito dessa música. Você é muito musical também, né? Não, assim, você falar assim, fala 10 músicas, eu falo 10 aqui agora. Mas essa é uma música que eu tenho ouvido muito ultimamente, que me remete a esse momento, assim, de voltar lá pra minha calma, sabe? Por que eu tô aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer? A gente vai colocar na nossa playlist do Miranelas. A gente tem playlist no Spotify. Vamos colocar a música da Ítara lá também. Compartilhar com todo mundo. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito pela bom conversa, ter você foi uma aqui. delícia. Foi incrível. Foi um prazer estar aqui. Você poder compartilhar aí a sua história como advogada, como empreendedora, falar aí dos seus negócios, dos seus clientes. Foi muito bom mesmo. Obrigada. Pois é, eu que agradeço. As portas do Miranelas estão sempre abertas para você. Gente, encaminha esse episódio para alguém que faça sentido, que é importante para você. Se inscreve aqui no nosso canal, segue a Ítara também, o escritório dela, tá tudo aqui embaixo no link. E até a próxima. Tchau, gente. Até mais.